A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Márcio, mais uma vez trazendo até você a leitura bíblica diária, onde estamos aqui ao longo deste tempo, desde lá o nosso diácono Marlon, no início do nosso livro de 2 Reis, ministrando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e é sempre um prazer estar com você, aprendendo um pouquinho sobre essa palavra que é vida, essa palavra que é paz. E quero hoje desejar a você um dia de muita graça, de muita bênção, de muitas conquistas, realizações, no nome de Jesus Cristo. Amém? Que a tua casa tenha paz, que a tua casa seja feliz, que a tua casa tenha um suprimento diário, conforme diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje vamos trabalhar o livro de 2 Reis, capítulo 16, e vamos ver que Judá, ela começa a ser reinada sobre o rei Acaz. Acaz, que era filho de Jotão, e passa a ser rei de Judá. E nesse mesmo tempo nós vamos ver que Peca reinava em Israel. Mas Acaz, amados, ele foi um dos piores reis que Judá já pôde ter, porque Judá, ela era agora uma cidade qual estava sendo aí dirigida por alguém que estava levando o mesmo ritmo dos reis Acabe e Acasias. E Acais agora ele estabelece culto a Baal em Judá, quando ele foi desencarregado das 10 tribos de Jeú e de Judá por Joiada. E Acais, por acabar de completar, ele ainda toma o seu filho e faz com que ele venha ser passado ao fogo, segundo as abominações pagãs. Ou seja, vamos ver um rei aqui, o tal qual não tinha piedade, então um rei tal qual foi capaz de sacrificar o seu próprio filho a fogo. E Acais começa a reinar quando ainda tinha 20 anos de idade. Ele reinou em Jerusalém 16 anos. E como muitos também não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, como diz a palavra, também interpretando a muitos como Davi, seu pai, ou seja, não teve o mesmo espelho, o mesmo exemplo que Davi era tomado por muitos. Nós vamos ver que, de alguma forma, quando o Senhor se retrata ao rei Acais, e conforme o seu Espírito Santo está, o que está escrito nos livros de Reis, de Crônicas, e também lá de Isaías, nós vamos ver uma tremenda, como se fosse uma tremenda angústia sobre o que este rei tinha feito sobre Judá. E vamos perceber também que, de uma certa forma, há uma colocação de indignação quando ele se retrata a este rei como este é aquele rei Acais. Está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, verso 22, onde ainda iremos chegar lá. Conforme alguns livros auxiliares, estudando um pouquinho sobre Acaz, nós vamos ver que o seu verdadeiro nome era Joacás, que significa a posse do Senhor, mas nós vamos ver aqui que o Senhor se refere a Acaz, porque ele já só tomava este nome, ou seja, essa pessoa, como se fosse posse. Isso porque nós vamos ver que ele teve a sua vida guiada ou influenciada ou possuído por qualquer outro tipo de Deus, menos o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus Todo-Poderoso, o qual certamente queria conduzir também a sua vida, mas não pôde por causa do seu coração teimoso, por causa da sua fragilidade espiritual. O que podemos interpretar, amados, aqui deste momento é que nós somos sim posses do Senhor. Mas olhando para este rei Acais aqui, aquele a qual não deu mais legalidade e direito ao Senhor de tê-lo, né, por guia, nós vamos ver que o Senhor agora passa a não ter mais este controle sobre a vida de Acais, ele passa a não ter mais a responsabilidade de Deus e de Pai sobre a vida dele,
por causa das suas atitudes, por causa daquilo que ele estava cometendo quando rei sobre Judá. Nós vamos ver que o rei Acaz e também o rei Acasias estava tão treinado no seu reinado porque ele andava no caminho dos reis de Israel, por isso que ele fez o seu filho passar a fogo, segundo as abominações dos gentios. Ou seja, este ato se referia ao ídolo pagão Moloque, ou seja, o deus do fogo para esta época. E cometiam um ato totalmente pavoroso diante dos olhos daqueles que viam, porque eles acendiam fogo e faziam com que eles pegassem as crianças em seus braços e colocassem perto do fogo e assim os atirassem de uma forma até que eles pudessem sentir a pressão da temperatura daquele fogo, ou seja, faziam isso com os meninos, ou seja, com as crianças, como atos totalmente demoníacos, ou seja, um ato pagão de sacrifício com crianças ainda vivas. Nós vamos ver aqui que o pecado de Acaz era terrível, o pecado de Acaz não tinha limite diante dos olhos do Senhor. E nós vamos ver que no verso 5, o rei da Síria, Rezim, e Peca, o rei de Israel, eles se levantaram e subiram até Jerusalém para guerrear e cercar Acaz. Nós vamos ver que a palavra diz que eles não puderam vencer, mas eles não venceram Acaz pela sua fortaleza, não venceram Acaz pelo que ele era, este rei pavoroso, este rei que agora estava com tudo, ou que tinha acabado de vencer uma guerra. Não puderam vencer, porque Deus ele já tinha aqui uma promessa para o povo de Judá. Deus já tinha decretado algo para aquele povo, ou seja, uma promessa direta e feita à casa de Davi. Nós vamos ver a partir do verso 7 que Acaz ele agora decide fazer aliança com o rei da Síria. Ele pega e envia embaixadores a Tileate Pileser, ou seja, ir até o rei da Síria, dizendo que ele seria servo, seria filho deste rei, e ele pede que ele venha defendê-lo da mão do rei da Síria e também das mãos do rei de Israel, que estavam se levantando contra ele. Nós vamos ver aqui que o Senhor, de uma certa forma, usa o profeta Isaías e pede para que ele não entre com esta aliança contra Israel e também Síria, mas ele vai e com o seu próprio ímpeto decide seguir a sua própria vontade e se alia com estes reis. Este momento aqui nos faz entender o quão arriscado o quão perigoso quando o homem toma a sua vida espiritual e quer fazer dela os seus próprios planos e os seus próprios negócios, achando que vai estar aí dando tudo certo sempre. E vamos ver que este rei teve um fim arruinado pela sua própria ignorância espiritual. Então ele vai e pega o ouro e a prata que tinha na casa do Senhor e também aquilo que era de mais precioso, ou seja, tesouros reais, e envia até o rei da Síria como presente, ou seja, uma forma de comprar proteção deste rei. Então este rei da Síria decide ir contra Damasco. Ele vai e tomou este lugar e transportou moradores dali e matou Rezim. No verso 10 nós vamos ver que Acaz decide edificar um altar pagão, porque quando ele foi se encontrar com o rei da Síria em Damasco, chegando lá ele viu um altar que estava no
templo, e ele pega o seu sacerdote, Urias, e faz com que ele venha tomar por desenho toda a descrição daquele altar que estava ali em suas vistas. Isto porque o coração do rei Acaz não estava ali alinhado com a vontade de Deus, ao ponto de que ele não estava se agradando, né, do grande altar que o Senhor tinha colocado diante do templo de Jerusalém e que foi projetado pelo próprio Senhor como local de adoração a Ele. E que se pode ser interpretado também como se fosse um tipo de calvário. Se nós formos olharmos hoje, nós estamos aí um tempo que tem muitos templos, muitas igrejas substituindo, né, a quem nós devemos orar, a quem nós devemos adorar, a quem nós devemos agradecer, porque hoje temos muitas referências sendo colocadas na própria referência do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, que nós possamos também tomar, por exemplo, e ver de fato o que nós estamos colocando como referência nas nossas vidas. Se são aquilo que realmente Deus tem nos dado ou o que o mundo ou os corações pagãos aí têm colocado diante das nossas vistas. E conforme o mandado de Acais, o sacerdote Urias, ele edifica este altar conforme os próprios materiais que o rei Acaz tinha enviado de Damasco para o novo projeto no templo qual era do Senhor. E quando Acaz vem de Damasco, o qual ele chega aí até o templo qual ele tinha mandado reconstruir, ou seja, o altar, ele vai e faz sacrifício diante dele. Ou seja, o rei Acaz ele deixa de depositar a confiança diante do altar que foi projetado pelo próprio Senhor para este reinado, e ele agora decide confiar em um altar que foi conforme o seu coração, ou seja, o homem se entregando, né, aos seus próprios êxitos ou conquista, ou ao seu próprio ego, ou querendo fazer para si as imagens tal qual não devemos adorar, e muito menos nos colocarmos por sacrifício. Se nós formos olharmos para o verso 11, o qual ele faz ali o holocausto, o que eu posso dizer para você é que sobre um altar pagão, o Senhor ele nunca vai aceitar os nossos sacrifícios, ele nunca vai reconhecer como algo que realmente venha edificar ou muito menos santificar as nossas vidas. Ou seja, cuidado, meu amado irmão, cuidado, meu amado amigo, como tu estás conduzindo a tua vida, ou se de fato a tua vida está sendo conduzida pelo Senhor e fazendo assim aquilo que é bom e correto aos olhos do Senhor. E ele vai e tendo tirado do altar, né, os utensílios que o Senhor tinha dado, ou tinha ordenado, que eram de bronze e projetados ali, para que somente diante dele, ou seja, desse altar, fosse projetado os sacrifícios. Ele vai e pede para que o seu sacerdote viesse tirar de lá e colocar em outro altar, ou seja, em outro templo. E assim nós vamos ver que o rei Acaz ele tem como se fosse dois altares. Aquele que foi projetado por Deus, que foi enviado para outro local, e o altar que ele mesmo projetou para si. Hoje nós podemos entender também que temos deixado de lado muitas vezes o altar de Cristo, né, o lugar onde nós deveríamos sacrificar algumas coisas para sacrificar diante de altares pagãos. Parece que a nossa palavra tem sido redundante mediante a este sacrifício, mediante aquilo que nós estamos falando diante do Senhor, mas é porque nós precisamos aí tomarmos cuidado, de fato, como nós estamos vivendo diante do grande projeto que sei que é perfeito,
que é agradável para cada um de nós. Ou seja, o projeto do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora, o rei Acais ele tem uma decisão não muito agradável no verso 15, porque ele chama o sacerdote novo e diz que, a partir daquele momento, eles iriam fazer os holocaustos da manhã e também os da tarde, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, fazendo também com que o povo fosse levado ao engano, fosse levado ao erro, porque esse holocausto, né, esse local de sacrifício não seria mais feito somente pelo rei Acabe, mas também por todo o povo, ou seja, o povo estava colocando, né, os seus holocaustos em um altar que não era reconhecido pelo Senhor. E o rei Acais começa a fazer várias modificações no templo, conforme a sua própria vontade, o seu próprio querer, e também dando entrada para o rei da Síria, como se agora ele fosse algo de tão especial no templo do Senhor. Temos aqui um fim de um rei que seguiu a sua própria vontade, seguiu conforme aquilo que estava sobre os seus desígnios. Quero dizer para você, meu amado ouvinte, que você venha seguir os propósitos do Senhor e não o seu próprio propósito. Vamos ver que a morte de Acais traz agora um novo rei, Ezequias, o seu sucessor. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, nos dê vida e vida com abundância, conforme as promessas benditas que o Senhor tem para cada um de nós. Te espero amanhã para que a gente possa trabalhar o capítulo 17 do livro de 2 Reis, onde nós vamos ver aqui o reinado de Oséias sobre Israel.